Olá, pessoal, de volta aqui com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, hoje a gente tem um convidado especial, né? Belíssimo. A gente, perdoe, superlativo. A gente traz o Zé Geraldo Marques, natural de Santana do Ipanema. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Natural de Santana do Ipanema, ex-aluno marista como eu, foi aluno marista. Eu também. Também, então, também. 3 ex-alunos maristas, né? Formado em Medicina Veterinária e Biologia em Recife, né? Foi professor em Portugal, foi professor no México, mestrado, doutorado na Unicamp. Foi a primeira pessoa, o primeiro cientista a alertar aos alagoanos, seja a população, ou seja, as autoridades, sobre os riscos da Braskem. E aí a gente queria conversar desde esse alerta até a CPI da Braskem, onde o senhor foi um dos primeiros a participar. Ricardo, queria que você fizesse um primeiro questionamento. Ressaltar aqui uma coisa que você disse e apresentar o professor Zé Geraldo, foi meu professor, eu tenho muita honra de carregar isso no currículo. O mérito é dele, o demérito é meu, porque eu não fui o aluno que poderia ter sido, mas assim, um cientista, Zé Geraldo Marques, eu acho que é sempre importante ressaltar isso. E autor de Pescando Pescadores, ele fica sempre brincando, toda vez que eu falo desse livro, ele diz, só falta dizer que o universo, o mundo, o planeta, enfim, a cosmologia, não, mas porque é um livro absolutamente fantástico. O Zé Geraldo, me perdoe chamá-lo assim, mas eu trato dessa maneira, o Zé Geraldo é um sujeito brilhante acima de qualquer coisa e conhece essa história como pouquíssimas pessoas conhecem. E desde o início. Eu vou fazer uma pergunta, professor Zé Geraldo, bem objetiva. Qual foi a primeira vez que você lembra de ter falado em subsidência em relação à Braskem? Primeira vez. Fala de subsidência. Subsidência, sim. Ricardo, eu oficialmente sou da pré-história. Somos. Então, o Brasil não tinha geólogos, nem tinha curso de geologia. Não é? O que havia era um curso chamado História Natural, que você completava com as disciplinas de Biologia e de Geologia. No final, você optava se queria o título de biólogo ou de geólogo. Eu fui da última turma onde aconteceu isso, porque logo depois criou-se a Escola de Geologia do Recife, de Salvador, por causa do petróleo. Não é? Então, eu optei por biologia. Biologia era uma opção antiga, mesmo quando eu não sabia o nome do que era biologia. Mas era uma paixão, porque o meu pai, que eu acho que queria que eu fosse tudo menos biólogo, Ricardo, são essas coisas que não se explicam. Um dia meu pai chega para mim e me dá um livro de presente. Traz da rua o livro de presente. O livro eu tinha até agora. Agora, quando depredaram a minha biblioteca, não rejeitou nada do livro. Coisa terrível. Era um livro de Ruth Moore, né, que ainda está sendo vendido hoje. Né? O Homem, o Tempo e os Fósseis, que era a biografia de Charles Darwin. Só uma observação, já que você falou do Darwin, né? Ele estuda a geologia a partir de Charles Lyell, né? Que usa também como base, sim, porque da teoria da evolução, né? Naquela época era uma coisa só, era história natural. Ele era naturalista. Né? Então, eu que vinha numa dúvida muito grande do que é que eu queria ser, e havia a expectativa paterna, que eu não sei se vocês passaram, de querer ter um médico na família. No meu caso. Meu pai sofreu muito, não queria ter um jornalista, não. Eu tinha ido para Recife exatamente para me preparar para o vestibular de medicina em Recife. Quando eu acabei de ler, mas eu numa dúvida muito grande, era um desejo insípido que eu tinha. Tá? Quando eu acabei de ler o livro, aí eu não tive mais dúvida nenhuma, até o fim da vida, não é que vai demorar muito ainda. Bastante. Né? Tá. Eu soube, eu quero ser Darwin. Aí levou algum tempo ainda para poder dar o choque no meu pai. Não é?
Mas voltando à história então, da subsidência... Isso eu estou dizendo, porque eu fiz todas as disciplinas de geologia. Uhum. Porque tem pessoas que falam, você não entende de geologia, não, tá? Olha, claro que evoluiu na época... Qualquer um grande divulgador de ciência, né? Ele conhece geologia, conhece de astronomia, conhece de biologia, porque esses caras têm uma formação, uma base muito, muito ampla. E o seu caso, você está dizendo a formação acadêmica, mas a sua formação vai além da questão acadêmica, porque você avançou a vida toda. Você é um estudioso e nunca vai deixar de ser-lo. Sim, eu vivi minha vida para estudar. E ensinar também. E ensinar. Ensinar sempre foi uma grande paixão. Não é? Agora, acho importante dizer isso porque corre essa lenda que eu não entendo de geologia. Ah, porque é o biólogo. Porque era biólogo. Como também corria na época, aquela que você conhece muito bem, que é Vilásio Soriano, gente, eu ia usar uma palavra tão baixa, mas não vou, não. Você era professor de economia, né? Era professor de economia. Isso foi numa mesa pública, não é? Que ele disse, você não entende nada de economia. Eu estudei no CEPAL, não é? Eu digo, olha, eu não sou economista, mas eu ganhei uma bolsa integral da Harvard. E estudei economia. Para poder fazer esse curso, a gente tinha que fazer um curso de economia todo em cima de Paul Samuelson. Tá? Então você estudou lá no CEPAL. A diferença é essa, eu estudei na Harvard. Pois é uma discussão que, se a gente for puxar aqui, não sai dela, mas é o seguinte, economia é ciência. Eu sei que é biologia. Vamos lá, não vamos pular essa parte. Eu deixo só a pergunta aqui. Eu sei que alguns economistas vão me xingar. O que é que esse nego safado aí está falando sobre economia? Mas eu deixo só a pergunta. Economia é ciência? Ou é uma área do conhecimento, né? Que deve ser valorizada? É só isso. Mas, por favor, vamos à subsidência? Você Sim, se refere a ela primeira oficialmente? vez. Então, na época, nós usávamos o vocabulário. O vocabulário foi muito acrescido de lá para cá, mas a base ficou. E se falava em subsidência. Era o termo que se utilizava. Subsidência e colapso, que as pessoas pensam que são coisas muito diferentes, não são. O afundamento, em geologia, popular, né? Colapso é porque é rápido e intenso. E subsidência é mais lento. Essa é a diferença. Quando eu falei a primeira vez que teríamos subsidências com S em Maceió e virou página de jornal, a Braskem mandou um geólogo na minha sala para me ridicularizar. Zé, desculpe, que ano isso, mais ou menos? Olha, eu acho que é importante marcar essa data. Agora, toda entrevista que eu estou dando, eu tenho que contar isso, não é? Eu tive... É na década de 1970. Entre 74 e 78, certo. tudo. Aí eu guardei. Mas eu tive aqui 3 AVCs, micro AVCs. E um deles afetou minha memória numérica. Então, eu consigo me situar, mas é com alguma dificuldade, não é? Mas foi naquele tempo. Então, ele usou um termo, que é um termo que a gente já não usava nem há tanto tempo. Eu digo, mas você, um geólogo, tá? Eu estou chamando de subsidência, porque eu estudei que era subsidência, né? Agora, como eu soube que Maceió ia ter subsidências? Essa é a questão. Eu faço questão de dizer, eu não sou bruxo, eu não sou mágico, eu não faço profecia. Eu faço previsão científica utilizando o método científico, ou um método científico, sabendo muito bem
que a ciência nunca tem a última palavra. Ela é aberta. Desculpe, minha crônica foi sobre isso. Eu faço crônicas, eu gosto dizendo exatamente isso. A ciência, a grande diferença da ciência para a fé é só. Mas no caso atual, inclusive, porque é uma espécie de degrau. Você começa com a hipótese. A hipótese vai gerar uma evidência, pode gerar. E se você soma evidências e evidências a favor, e nenhuma, que é o que eu peço, mostrem. Vocês dizem que não é subsidência. Então, me mostrem uma evidência de que não é subsidência causada pelos buracos da Braskem. Não tem uma. Que você já apontava lá na década de 1970. Sim, na década de 70. Não é? E temos várias evidências, algumas obtidas, inclusive, por métodos científicos diferentes, que reforçam. Quando chega nesse ponto, em ciência, a discussão para, pelo menos um tempo, porque se chegou no tempo de fato científico. Então, as subsidências e colapsos em Maceió, nós temos evidências suficientes de que são realmente causadas pela Braskem. Ricardo, pois não. Era o seguinte, não é? Eu venho revelando esses segredos ultimamente, da minha caixinha de segredos. Ninguém sabia, nem você, tá? Mas sabiam que lá no órgão de meio ambiente que eu dirigia, no começo eu tinha uma salinha, e mais nada. Depois, um belo dia, já tinham 2 assessores bons, e chegamos para a nossa salinha e a porta estava fechada. E Hélio Lopes, que era o diretor, ou era o secretário de saúde, porque era lá, Dr. Hélio Lopes, mandou dizer que a nossa sala não era mais nossa sala, não. Ele tinha dado para os galegos, para os lourinhos do Peace Corps. Então, nós nos vimos na rua. Foi quando nós recorremos ao professor José de Melo Gomes, que nos recebeu... Era de educação, era planejamento? Era planejamento na época. Que nos recebeu, nos atendeu da melhor maneira possível, um homem civilizado. De fato. E então eles venham para cá. E aí nos deu uma salinha. Então, a partir daí, eu já tinha minha sala. Mas foi quando eu comecei a descobrir que eu era como a rainha da Inglaterra. Tá? Eu podia reinar à vontade. Então, tudo aquilo que você acompanhou naquela época era a gente reinando, mas não governava. Zé, eu falo dessa história da data, ela é fundamental pelo seguinte, porque uma das coisas que a gente ouve, e muito, se ainda não ganhou uma dimensão pública de debate, é assim... Avançou-se. A história do Omar Aziz, na CPI, ele usa uma fala, a fala dele que eu acho extremamente interessante. A Braskem não chegou sozinha até aqui. Chegou porque um monte de gente ajudou. Aí ele fala da história dos cadáveres, né? Vou desenterrar os cadáveres, desde lá do início, né? Da Braskem, como Salgema, enfim, a história toda. A questão é, você acha que se justifica dizer, olha, eu não sabia, eu não fiz nada porque eu não sabia? Sabia porque eu não só revelei pessoalmente aos meus superiores hierárquicos no governo, como dei essa entrevista bombástica que também sumiu agora. A minha biblioteca foi depredada numa noite, não restou papel sobre papel, todo o meu arquivo da Salgema sumiu. Quer dizer, houve retirada seletiva de documentos, não é? Interessante, viu? Uma denúncia grave. Tanto que eu disse, olha, eu não estou acusando ninguém não, tá? Eu não venho com processo não, tá? Que eu não tenho prova, eu ainda estou juntando, não é nem evidência, é peças de pedra-cabeça, de quebra-cabeça, não é? Mas eu acho que foi um fantasma, tá? Porque nós saímos à tarde de casa
para o apartamento que tínhamos alugado. Levamos... A casa que era no Pinheiro, diga-se passagem. Né? A minha casa era no Pinheiro. Eu lembro, eu estava lá naquela algumas área vezes, ali, conversamos na sua casa. Pois é. Nós nos mudamos para Ponta Verde, levamos o essencial. A contragosto. Levamos o essencial e ficamos de pegar o arquivo e a biblioteca no outro dia. Quando meu filho foi ele quem foi buscar, não restava mais papel sobre papel. Depredaram a pauladas. E os documentos que eu tinha, o meu arquivo do histórico desde o tempo da Salgema, sumiram. Eles eram em uns sacos amarelos, plásticos. Então levaram sacos plásticos para brincar. Não foi. Zé, uma observação, se você me permite. Lá na CPI, você foi um dos primeiros cientistas a serem ouvidos na CPI da Braskem, e eu achei isso absolutamente ótimo. Você fala em exploração do Salgema, tecnicamente errado. Então, já se conhecia no mundo uma técnica de exploração correta para o Salgema? Havia sim. Uhum. Tá? Quando eu assumi o título pomposo de secretário executivo de controle da poluição, quando eu era apenas, Ricardo, era apenas um jovem que amava os Beatles, né? E os Rolling Stones, tá? Me lembro. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Não, né? Uhum. Então, Divaldo me dá como primeira tarefa um monte de papéis onde encontra-se o esboço do que seria a fábrica de cloro-soda. Uhum. Aí que quando eu vi, eu fiquei logo apavorado por vários motivos, tá? Isso não pode ser. Agora, tinha uma coisa que eu só estou revelando agora, ultimamente, não é? Olha, nós éramos um tigre de papel, não é? Todo mundo tinha medo da gente, inclusive a Salgema, porque não sabia de onde é que a gente conseguia tanto dado técnico, não é, tão atual e tão correto. E numa época da ditadura, foi, né? Que porque nós montamos, eram muito mais econômicas. Não tinha o SNI, nós montamos um SNI científico paralelo. Nós tínhamos uma BIM paralela do BIM, paralela, né? Do bem. Do bem. Eu tinha muitos amigos altamente credenciados aqui no Brasil e no exterior, e nós passamos a funcionar com base no Clube de Roma. Vocês conhecem o Clube de Roma, não é? Não, por favor. O Clube de Roma, que lançou o livro dos Limites do Crescimento, que foi o primeiro livro que serviu de alerta geral, tá? Era formado por pessoas do mais alto nível, mas eles se propunham a agir como um colégio oculto. Rede mundial de cientistas, rede clandestina. Nós organizamos realmente uma rede oculta. Nós conseguíamos os melhores dados nas melhores horas, não é? E aquilo era entre nós. Foi o meu grande suporte, foi esse. Tinha muita capilaridade competente, não é? Além da capilaridade competente, tinha pessoas completamente abnegadas, né? Isso nos era dado. Nunca compramos nenhum relatório, tá? Agora, eu usava muito o que o Einstein ensinou, o do método dele. Ele descobriu aquilo tudo sem precisar de laboratório, tá? Tudo, não precisou. Ele não precisou de equipamentos, tá? Ele dizia assim, minha cabeça funciona assim. O Darwin era muito assim também, né? Quem? O Darwin. Sim, era observação. Darwin, a Oduna que descobriu a tecnologia das terapias de RNA,
ela é assim, e ela disse no livro da autobiografia dela, ela disse, olha gente, olha, eu tenho hoje o melhor laboratório do mundo, mas é para comprovar. Minha cabeça funciona assim. Tá? Então, eu recebia as informações e eu processava as informações, não é? E colocava nas reuniões. Não é? Então, isso era o meu exército de Brancaleone. É um exército fantástico, né? Isso Tá. permite, quer dizer, eu imagino o seguinte, a ditadura preocupada com as organizações clandestinas, né, políticas, e não tinha ideia de que havia uma organização clandestina de cientistas no mundo todo atuando, entre aspas, por uma revolução, diga-se passagem, e do eu bem, tinha né? o meu 5º exército. Meu 5º exército era a imprensa. Tá? A imprensa sempre esteve ao meu lado. Sempre. Nessa depredação agora que fizeram, meu filho conseguiu salvar a pasta da minha saída, do que a imprensa falou na minha saída. É unânime em termos de elogios e lamentações. Tá? Eu tinha um 5º exército de primeira categoria, Ricardo. Tá? Sabe quem eram os principais? Denis Agra. Denis Agra. Tá? Com quem tive a honra Denis também Agra de me deu muita força. Denis é uma figuraça. E que foi também aluno de medicina, não sei se você sabe, né? Hein? O Denis também foi aluno de medicina. Foi até o 5º ano, mas ele foi preso e quando voltou ele não retornou mais o curso. Era uma figura maravilhosa, eu trabalhei com ele. E tinha um que quando eu digo desse, mestre. não, mas não é possível. Eu digo, foi possível. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo me deu muito apoio. Aldo era naquela brilhante. Época. Dia desse eu falei sobre ele aqui. É? Eu conheci Aldo lá do movimento estudantil. Enfim, as pessoas hoje podem e têm razões demais de questionar o Aldo, mas o Aldo ele foi responsável pela formação de um monte de militante político. Sem dúvida. E alguns, evidentemente, depois se desviaram do caminho, né? Mas Aldo, além do que, era um sujeito brilhante, estudioso, grande leitor. Era meu amigo, meu amigo, não é porque ele virou a casaca. Ele virou a casaca, que vai ser meu inimigo. Não é o caso. Tanto que é o que eu adoro no pastoril daqui de Alagoas, tá? É a Diana. Você é não é? dialética, né? Você é um homem dialético. Eu hoje abdiquei de todos os ismos que eu experimentei. Eu gosto do humanismo. Tá? Então, olha, o que me interessa é, se quiser chamar como acrescentar um ismo, é o humanismo. Pois é. Tá? É isso aí. Onde houver alguma coisa humana que me pareça desumana, é onde eu atuo. Não é? O próprio Marx já dizia isso, inclusive, não é? Tudo que é humano me diz respeito. E não era dele, isso é grego. Não é? Ele pinça do grego. A fé. É aquele... Eu não era um lembro. Filósofo, enfim, não sei o que, Afé, ou africano, né? Eu esqueço agora o primeiro nome, que ele diz exatamente o que é. Não lembro. O humano me diz respeito. Ô Zé, você diria, até com base em tudo que você já explanou aqui, que o que aconteceu com a mina 18 colapsou, e ela, produto desse colapso, você explicou bem, da subsidência, né? O avanço, né? Pode se repetir com as outras minas? Qual que... A mina 18, ela colapsou ali na Lagoa, né? Colapsou. Você acha que as outras podem repetir esse movimento? Olha, todas não. Alagoas vai conviver, tá? Não é profecia, não, isso. Alagoas vai conviver, na minha visão otimista, nos próximos 10 anos, em cima de cálculos. Na visão de Abel, que é muito mais competente do que eu, Abel Galindo, é muito mais competente do que eu, ele fala em 20 anos, que Maceió vai ter que conviver com rachaduras, afundamentos e outros eventos geológicos. Eu só tenho uma divergência com o Abel. Não é? É sobre a possibilidade do sinkhole. Quando aconteceu o terremoto, que Abel foi exato
no epicentro, não é? Então ele disse, todo mundo da geologia na época disse, aí vai ter um sinkhole. Sinkhole é um termo técnico, não é? Onde você tem, é um evento, como a gente diz, é um evento geológico rápido e profundo, não é? Então esperava-se o sinkhole lá em cima, lá no farol. Felizmente houve um reacomodamento das pedras e não houve. Agora, eu detesto, falando em fórum científico, a palavra acho, porque vira achismo. Mas há toda uma lógica, tá, que me mostra a possibilidade de um sinkhole na Lagoa Mundaú. Nossa. Eu não sei quando será. Mas se você pega o mapa, gente, você tem Minas, é um ninho de minas. Muito concentrado, uma área muito concentrada, né? Muito concentrada. Além das minas ocultas na mata, que só agora é que nós tomamos conhecimento. Tá? Então, eu acho que existe não diria possibilidade, não é? Não tenho dados para dizer que é probabilidade científica, não é? Mas o sinkhole, eu detesto essa palavra acho, que pode acontecer. Agora, é porque você tem minas nas mais diversas situações ali. Agora, na época, existia a tecnologia definida de qualquer que era. Da Salgema já havia tecnologia definida. Havia tecnologia definida de como específica para minas de Salgema. Tá? Ela não podia, nenhuma mina de Salgema poderia ter um diâmetro de mais de 60 metros. Isso era codificado. Tá? E tem algumas com mais de 100, né? Tem. 100, 120, né? Tem mina com mais de 100 metros. Não é? Nenhuma mina poderia ficar distante da outra menos de 100 metros. Não é? Elas teriam que ficar numa distância mínima de 100 metros. Você tem minas coladas, que é outra coisa que eu tenho uma certa discordância com o Abel. Discordância científica, você sabe como é, claro, não é briga não. Nós somos civilizados. Claro. Quem torce mais para que eu esteja errado sou eu. Tá? Mas a mina 20 e a mina 21, foi minha pergunta, minha última pergunta lá. Gente, a mina 20 e a mina 21, elas estão próximas demais uma da outra. Porque o que acontece é o seguinte, que é o que aconteceu na primeira. Quando elas estão com diâmetro grande e próximas uma da outra, o que pode acontecer é uma coalescência. Elas coalescem. Meu Deus. Se fosse só coalescer, tudo bem. Mas é que elas coalescem e o teto não aguenta. O vazio é grande demais, né? O teto não aguenta, o teto desaba, que foi o que aconteceu na primeira vez. Então, eu acho que com a mina 20 e 21 pode acontecer. Né? Abel tem desconfianças que não poderia acontecer. E agora nós temos porque são novidades que são mistérios. Gente, tem 4 minas que a gente não sabe onde elas andam. Não se sabe a situação delas, porque não se sabe onde elas andam. Devem estar na Lagoa Mundaú, mas ninguém sabe. Mas tivemos desculpe, só para finalizar, tivemos uma evidência da semana passada. Eu estou com as fotos de satélite. Nós temos 2 minas, a 3 e a 19, que elas estão migrando em direção à superfície. E são minas imensas.
e Minas muito próximas. Umas das outras. Uma da outra. Uma da outra. É uma da outra. Então, nós não podemos dizer com certeza o que é que pode acontecer. Mas, se acontecer, não vai demorar muito. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta de uma fala sua na CPI que eu achei interessante. Você diz, olha, mesmo depois de tudo que aconteceu, o Estado, enfim, e acredito que também passa aí pelos órgãos federais nessa seara, autorizaram novas explorações de salgema aqui em Alagoas. É isso mesmo para Braskem? Autorizaram, desculpa, novas explorações, outras áreas. 7 autorizações. São prospecções. Não confundir que já são minas. Não é autorização para exploração, né? Mas se começa pela prospecção. Claro. Que, no caso, é uma prospecção completamente dispensável. Porque eu sei, tu sabes, ele sabe, que ali tem um bom lençol de salgema. Aonde furar por aqui tem? No litoral norte, essas 7. A Agência Nacional de Mineração já deu autorização para a prospecção dessas 7. Zé, na sua opinião, essa área que hoje é desértica, né? O Pinheiro, Bebedouro, enfim, esses bairros, o que é que pode e deve ser feito ali? Vai se deixar desértica, sem absolutamente nada? De que forma essa área pode se tornar de novo, se é que pode se tornar de novo, útil para a sociedade alagoana, para o povo de Maceió? Para a sociedade alagoana, nos termos legais que nós dispomos agora, para a sociedade alagoana, nada. Porque tudo aquilo foi roubado, não é? Minha casa mesmo, não é? A minha casa era uma bela casa com uma bela vista, tá? Eles me deram qualquer coisa lá, não é? E eu chamo isso de... Não estou chamando roubo no sentido jurídico, porque podem me prender. Podem, mas não tenho mais idade para ser preso por isso. Eu estou na fase de Dercy Gonçalves. Eu posso falar o que quiser, até pornografia. É porque não faz parte do meu repertório. Seu vocabulário é outro. Mas não posso. Talvez desse um grande cabaré. Não para a sociedade, tá? Mas para a própria Braskem, que hoje ela é dona. Uma das minhas especializações em ecologia é em ecologia humana. Nós temos o vocabulário de ecologia humana, é interessantíssimo. Tem uma teoria que se chama teoria do roubo tolerado. Tá? Mas é muito útil, a gente trabalha com isso com recursos naturais. Por exemplo, eu trabalhei com isso com pesquisa de pescadores. Pescadores pescam em conjunto, não é? Depois tem a partilha do resultado da pesca, que sempre é uma partilha muito honesta. Mas tem uns pescadores que tem algumas táticas de chegar por trás. Eu tenho foto deles com o peixe aqui atrás. Os outros fazem que não veem. Então, olha, é melhor deixar ele levar do que criar o problema. Como é melhor deixar a empregada em casa levar para casa do que perder a empregada. Então a gente chama isso na ecologia humana de roubo tolerado. Então tudo isso foi roubo tolerado. Eu não vendi minha casa não estava à venda, eu não fui indenizado porque a figura que foi utilizada juridicamente, qualquer aluno de 2º grau de direito sabe que é ilegal e é inconstitucional, não é? Então, para sociedade eu não vejo nada. Para a Braskem, eu vejo várias possibilidades. Porque a Braskem tornou-se dona proprietária, não é? Eu assinei. Assinei porque
já chegaram para mim, não é, com a proposta. Ou isso é nada, né? Ou é isso é nada, tudo né? encenado, né? Chegam, treinam aquelas psicólogas, tá, né? Mas olhe, o senhor sabe o que está acontecendo com a sua casa. Nós e a Braskem sentimos muito o que está acontecendo. Eu não sei como é que eu me sentiria. Mas, olha, nós temos uma proposta para o senhor. E aí davam a proposta em dinheiro, sem abrir para negociação. Eu pedi licença para me reunir com a minha família, nós nos retiramos, e aí meu advogado disse: pegue o que eles estiverem oferecendo, porque se não pegar agora, é coisa para daqui a 15, 20 anos. Você é muito otimista. Você é otimista. Essa é uma visão otimista. Zé, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu sei que é possível que você, a partir daí, discorra mais longamente. Eu prometo me comportar e não apelar para Dercy Gonçalves. Não, mas tem problema não. Aqui não tem problema não. O Carlinhos tem um ouvido bom. Eu, por mim, estou absolutamente, enfim, tranquilo em relação a isso. Você foi muito ameaçado? Eu fui ameaçado? De morte na época. De mortes, com S. Um secretário de Estado me chamou no gabinete dele porque queria ter uma conversa comigo. Era meu amigo. Tinha sido meu colega quando ia entrar na faculdade. Quando eu cheguei à conversa, começou, aí ele abriu a pasta para me mostrar um revólver. Tá? Não precisava frase nenhuma. Né? Esse é apenas um exemplo, além das ameaças por telefone. Uhum. E houve, olha, eu não sou santo não, mas não sou mesmo. Você que me conhece sabe muito bem que eu não sou santo, mas acredite em mim, sou religioso. Eu sei. Sou bastante espiritual. Eu sei. Não é? Creio em milagres. Creio em Deus e creio em milagres. E houve uma ameaça que aquilo ali foi um milagre. Um vigilante da coordenação do meio ambiente, nessa época, eu estava na biblioteca, no primeiro andar, sozinho, não tinha ninguém no prédio. O vigilante entrou, tirou o revólver e começou a brincar com o revólver, tá? Não vou dizer que ele colocou o revólver em cima, mas psicologicamente precisa mais do que isso. Você ali sozinho, indefeso, vendo a brincadeira com o revólver. Ricardo, quando eu olhei, o revólver estava na minha mão. E eu não sou nenhum atleta, não sou nada, tá? Me explique cientificamente, não tenho explicação. Mas eu acho que foi algum anjo. Bom, vou fazer o seguinte. Posso fazer uma perguntinha aqui para o outro Zé Geraldo? Bora. Zé Geraldo é um homem de muitas faces, mas tem uma também que eu gosto muito, que é o Zé Geraldo poeta. Em que momento o Zé Geraldo poeta socorre o Zé Geraldo cientista, o Zé Geraldo que tem uma missão e se impõe essa missão de trabalhar pelo bem da humanidade, e esse eu acho que é o papel fundamental do cientista, mas que precisa também de socorro. Aí vem a poesia, ele ajuda. Como? Desculpe. A poesia, em que momento a poesia chega para lhe salvar? Aos 7 anos. Aos 7 anos. Então veio antes do cientista. Sim, sim. Poesia, poeta. Olha, eu fico furioso com essa história de ensinar a fazer poesia em sala de aula. Ensinar, vamos fazer um cordel. Gente, não é assim não. Poesia é um estado de espírito, tá? E que nós estamos encontrando cada vez mais evidências de que é uma coisa de localização cerebral, tá? E que você não tem domínio sobre ela. Ela lhe domina, não é?
Então, eu sobrevivi, inclusive a mim mesmo, em várias ocasiões, graças à poesia. Fiz minha primeira poesia aos 7 anos. Eu me lembro que foi sobre o Natal. Eu peguei o papel, uma caneta e não sabia o que é que ia fazer. Não foi psicografia não, gente. Tenho certeza que não foi. Tá? E aí escrevi. Chama-se O Natal. E fui mostrar à minha mãe. Minha mãe não acreditou. Isso não é possível. Foi. Ela guardou. Próximo à sua morte, quando ela ia morrer, uma das coisas que ela deixou para mim foi esse papel que ela tinha guardado. Ela tinha guardado esses anos todos, porque gerou incredulidade. Né? Logo e admiração, né? Logo depois, meu pai me encomendou uma poesia. Gente, por favor, me encomendam poesia para casamento. Eu não sei fazer. Vai ser feia, tá entendendo? Tá. Aí meu pai me encomendou uma poesia de encomenda. Tá? Na Páscoa dos Presos, naquela cadeia horrível de Santana do Ipanema, até... Hoje não me sai o olhar de uma prisioneira, uma mulher só, no meio daqueles homens. Eu era tão pequeno que meu pai me colocou em cima da mesa para poder declamar a tal da poesia que ele tinha me encomendado. Horrível, horrível, antissemita. Os judeus tinham matado Jesus Cristo. Mas essa é uma ideia que permeou a história do cristianismo durante Pois é. Centenas e centenas de anos. Só que na véspera sumiu o meu original que eu tinha escrito. E era para outro dia. Aí eu resolvi escrever para outro dia. Aí a rima saiu muito pior do que o soneto. E eu tenho guardada essa também. Tá? Mas tenho, assim, como uma para o meu memorial. Tá? Mas é horrível. A diferença é muito grande. Poesia é um estado de espírito. Ela lhe toma, lhe domina. Eu estou escrevendo, terminando... César fala, né? Estado de poesia. Terminando de escrever um livro agora, com fenômenos interessantíssimos. Tá? Tem uma tetralogia das suicidas. De repente, eu me apaixonei pelas poetas suicidas. Flor Bela Espanca. Olha, eu escrevi, vai sair desse meu próximo livro, são 20 poemas de Flor Bela Espanca. Mas não é, eu tenho uma amiga espírita, eu respeito muito. Ela diz, mas e como é? Você demora muito, tá? Eu trabalho o meu texto. Sei que você trabalha seus textos também, tá? Ela diz, mas como é? Vem, assim, vem. Ah, não, então isso é mediunidade. Não é, não. Eu acho que é o contrário, viu, Zé, se você me permite. A visão que eu tenho disso, assim, não é que ela entre na sua alma. É você que entrou na alma dela. Eu não sei. Tem uma... Eu vou fazer, desculpe, é um paralelo. O Chico tem uma música belíssima que ele fez para o Calbi Peixoto, né? Cantei. Que quando eu vi... Pois é, quando eu vi essa música pela primeira vez, a minha sensação foi essa. O Chico roubou a alma do Calbi para fazer essa música. Então, se você me permite, você roubou a alma da Flor Bela. Os 20 poemas são todos no feminino. Você roubou a alma dela para fazer isso. E na paixão feminina de Flor Bela Espanca. Agora, teve uma que me pegou, tá? Que ainda está me dando trabalho de vez em quando. Não é? Mas você vai concluí-la. Pois ela é tão danada que o nome dela me fugiu agora. É aquela americana que suicidou-se por depressão, Sylvia Plath. Sylvia Plath. E sem levar em conta Virginia Woolf,
tá? Que eu escrevo, tem uma poesia de Virginia Woolf, que eu digo, gente, isso aqui é Virginia Woolf, entende? Que é de uma suavidade, é ela indo se suicidar. Caramba. Tá? Ela diz, licença, eu vou até o Rio. Eu estou curioso também. Carlinhos, por favor, terminei deixando você falar muito pouco. Não, exato. Me exatamente. perdoe, assim, eu gosto demais, sempre gostei demais de conversar com o Zé Geraldo. Sempre aprendi muito com ele. Ele falando do embate dele com o professor geólogo, desculpe, Abel Galindo. Abel Galindo, né? Esse é um debate científico, a discordância científica. Eu me lembrei de 2 autores que você me indicou, pelos quais eu sou absolutamente apaixonado hoje. O Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins. Os dois sempre foram, entre aspas, né? Quem? O Dawkins e o Gould. Né? Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins. E tem uma expressão que o Dawkins, entre aspas, que era muito mais encrenqueiro do que o Gould já morreu, né? E ele dizia que o Gould é maravilhoso, ele faz ciência poética. Isso é uma agressão para um cientista, né? É uma agressão para ele. Mas isso é a cara do Richard Dawkins. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse embate entre vocês é um embate que o resultado vai ser muito melhor. É a história da dialética, né? Sim. E eu sei que você é um homem dialético. Sim. A história da dialética precisa ser escrita. Porque a dialética da natureza de Engels, para mim, hoje... Fantástico, né? É impressionante. Olha, né? Quem vai falar agora, quem está aqui ao meu lado é Dercy Gonçalves. A dialética da natureza, para mim, hoje, é uma porcaria. Tá? Mesmo porque ele não terminou. Ele deixou muito claro que não terminou. E o que tentou terminar eu gosto do prazer da leitura, que é o marxista de Harvard, não é? Que tentou terminar com o livro O Biólogo Dialético, mas também não termina. É o Leontin, né? Hein? É Leontin, o Levantina, o Richard Levantin. É o Leontin. Que é ótimo também. Aliás, eu conheci o Leontin. O Zé Geraldo tem essa qualidade do intelectual que eu acho fantástico, que ele sempre assim, me sugeria um autor e me sugeria o outro autor que era o contraditório do cara, mas assim, se vire, né? E tire suas próprias conclusões. E eu sou muito grato por isso. Carlinhos, por favor. Bom, vamos encerrar, né? A gente já fez assim, pois é, caramba. A gente acabou falando quase 1 hora, mas eu queria agradecer demais a sua presença. Eu acho que, mais uma vez... revelações fantásticas. Revelações fantásticas. A gente vai aqui, né? Mensurar tudo isso que foi falado. Mas queria agradecer tanto a sua presença quanto a importância do que você fez. E o seu legado. E faz. O seu legado. Queria agradecer demais. Viu, Ricardo? Pois é. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Uma belíssima aula de história de Alagoas, da ciência no estado de Alagoas. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai continuar contando essa trajetória, porque a gente precisa muito de você. Sempre e ainda à frente. Um abraço, professor. Obrigado. Dois abraços para cada um. Tá? Foi um campeonato de abraços, de prazeres e de honras. Eu me sinto honrado e agradecido. Tenho certeza que muito mais a vocês do que vocês a mim. Deixa eu só dizer, da próxima vez você seja mais Dercy Gonçalves. Fique à vontade e mande a brasa no vocabulário. Teremos outras vezes, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima semana.